Olá pessoal, tudo bem? Seguindo o nosso assunto de potenciação, a gente chega numa parte importante, né? Que é a notação científica. O que é a notação científica, pessoal? A notação científica é uma técnica que a gente usa para conseguir escrever números muito grandes ou números muito pequenos utilizando potências de base 10, 10 elevado a alguma coisa, certo? Como a gente pode ver aqui, ó. A notação científica é uma técnica de escrever números muito pequenos ou muito grandes por meio do uso de uma potência de base 10. Então, em toda notação científica, a gente vai ter alguém multiplicado por 10 elevado a alguém, certo? Ou seja, alguém multiplicado por uma potência de base 10, tá? Então, esse alguém aqui, que aqui está sendo chamado de A, ele é chamado de mantissa, tá certo? E o meu expoente lá em cima do 10 é chamado de ordem de grandeza. Tranquilo? Então, a gente tem alguns casos aqui, ó, de notação científica. A gente tem um número muito pequeno aqui, que é 0,0003, e eu escrevi ele em notação científica utilizando uma potência de base 10, né? Então, 0,0003 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 4. Mas por que isso? A gente vai ver mais para frente, tá certo? Vamos entender como é que funciona a notação científica. A mesma coisa aqui, eu tenho um número agora que é muito grande e eu também consigo escrever ele em notação científica, tá? Então, tendo um número qualquer, eu tenho que achar a minha mantissa, tenho que achar meu coeficiente e aí eu consigo escrever ele em notação científica, certo? Então, o que é minha mantissa e como é que eu encontro ela, tá? Então, a mantissa é obtida em qualquer número, tá? É obtida ao posicionar a vírgula à direita do primeiro algarismo significativo de um número. Então, a mantissa é sempre maior que 1 e menor que 10, tá certo? Então, ó, vamos olhar nesse caso aqui. Então, a gente sabe que para obter a mantissa, a gente tem que posicionar a vírgula à direita do primeiro algarismo significativo. Então, se a gente está seguindo aqui nesse número, qual é o meu primeiro algarismo significativo? O 4, não é isso? E para encontrar a mantissa, eu tenho que colocar a vírgula na direita dele. Então, eu tenho que colocar a vírgula aqui. Então, nesse caso, a mantissa será 4,5. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Qual é o primeiro algarismo significativo que eu encontro aqui? O 6, né? Ou melhor, o 2. Primeiro do número, né? A gente tem que olhar da esquerda para a direita. Então é o 2, né? Então a gente vai colocar a vírgula à direita do 2 e a nossa mantissa nesse caso vai ser 2,6. Então em todos os números a gente vai encontrar a mantissa dessa forma, tá? A única dúvida é como a gente faz agora para achar o coeficiente ou ordem de grandeza, tá? Então, a ordem de grandeza determina as dimensões do número. Ela que vai determinar se o número vai ser muito grande ou se o número vai ser muito pequeno. Se o expoente for negativo, quer dizer que o número é muito pequeno. Se o expoente for negativo, quer dizer que o número é muito grande, certo? Então, ó, se a vírgula for deslocada para a direita para encontrar a mantissa, como eu estou fazendo nesse caso aqui, eu estou vindo da esquerda para a direita, né? Então quer dizer que a ordem de grandeza será o quê? Negativa. E os números são muito pequenos, como eu disse a vocês, né? E igual ao número de casas que a vírgula deslocou. Então, nesse caso aqui, né, eu quero encontrar a mantissa desse número. Vamos começar por isso. Então, eu tenho que colocar a vírgula à direita do primeiro algarismo significativo, que é o 2, né? Então, andando a vírgula 1, 2, 3 casas, ela vai ficar aqui, 2,3. Minha mantissa foi encontrada. E o meu coeficiente de grandeza é 10, ou melhor, 3, né? Que foi o número de casas que eu andei com a minha vírgula. Mas por que esse 3 está negativo? Porque eu andei para a direita com a vírgula, tá certo? Se eu andasse para a esquerda, aí a gente teria positivo. A gente vai ver mais exemplos e vai dar para entender direitinho. Mas a vírgula andou para a direita para encontrar a mantissa, o coeficiente vai ser negativo, tá certo? Como nesse caso aqui, ó. Para encontrar a minha mantissa, eu teria que colocar a vírgula aqui, né? Depois do primeiro algarismo significativo. Então, eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4 casas para a direita. 1,5 é minha mantissa, vezes 10 elevado a menos 4, certo? Se você realizar essa multiplicação aqui, realizar essa potência e essa multiplicação, você vai chegar nesse número aqui, tá? Então, a gente consegue expressar um número muito pequeno dessa forma, tá? E o outro caso é quando a vírgula é deslocada para a esquerda, né? Se a vírgula é deslocada para a esquerda para encontrar a mantissa, então a ordem de grandeza será positiva e igual ao número de casas que a vírgula deslocou. Como nesse caso aqui, eu tenho 370 mil, então o primeiro algarismo significativo é 3, né? Então minha mantissa vai ser 3,7. E aí eu andei quantas casas para chegar lá? 1, 2, 3, 4, 5.
andei 5 casas para a esquerda, então o coeficiente é positivo, ficou positivo aqui, tá certo? E a mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu andei 4 casas, ou melhor, 5 casas, para chegar aqui, né, na minha mantiça, que é 3,68. E aí, como eu andei 5 casas para a esquerda, meu expoente fica 5 positivo, né? Então, a vírgula para a esquerda, positivo, vírgula para a direita, negativo, tá certo? E o número é o mesmo de casas que a vírgula se locomoveu, tá certo? Então, vamos ver alguns exemplos agora de notação científica, tá? Nesse caso daqui, vamos encontrar minha mantiça aqui, pessoal. Minha mantiça, para encontrá-la, né, eu tenho que posicionar minha vírgula aqui, né? Então, eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas. Então, minha mantiça vai ser 3,84 vezes 10 elevado a 8. Só que esse 8 vai ficar positivo ou negativo? Como eu andei para a direita, negativo, certo? Então, vai ficar 3,84 vezes 10 elevado a menos 8. Tranquilo? Nesse caso aqui, como é que ficaria, pessoal? A gente tem um número muito grande, né? Então, nesse caso, a gente tem que andar e colocar a minha vírgula aqui, né? Então, minha mantiça vai ser 2,56. Mas quantas casas eu tive que andar para chegar até lá? Eu estava aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 10 elevado a 8. Como eu andei para esquerda e não para a direita, então fica positivo, certo? Então, é isso aqui mesmo, só isso mesmo, tá? Coloquei esses dois números em notação científica. Isso é muito aqui utilizado em física, tá certo? Não vai utilizar muito aí na vida de vocês em física, tá? E nesse caso aqui a gente quer fazer o contrário, a gente quer colocar o número de notação científica para a sua forma original, tá? Então, nesse caso aqui a gente tem um expoente negativo, então a gente sabe que o nosso número vai ser 0, alguma coisa aí, né? E aí a gente sabe que a minha mantiça é 7,5. Se a mantiça é 7,5, e como a minha vírgula andou para a direita para chegar aqui, já que ela está negativa, ela vai ter que voltar para a esquerda para ir para o seu lugar de origem, né? E ela vai ter que ir 5 casas para lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar com 0,000075, certo? Aqui 0,0000... Eita, 75. Eita, pessoal, deu uma errada aqui. Rapidinho. Então, é bem simples da gente conseguir fazer isso, né? Como a gente está observando, vai ficar aqui 0,000075, tá? Então, vamos olhar para esse caso aqui. A gente tem um número muito grande, como que a gente sabe, né? Porque aqui já está positivo, a gente sabe que vai ser um número grande, tá? Então, a gente andou 4 casas para a esquerda para conseguir obter a minha mantiça. Então, agora é só andar 4 casas para a direita para voltar ao normal. Andando 4 casas para a direita, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4. Só colocar um 0 aqui. Então, vai ficar 2, 4, 5, 0. Então, esse aqui seria o meu número na forma normal, tá certo? É bem simples, né, pessoal? Alguém tem alguma dúvida?